A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 20. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? O contexto histórico desta igreja era de desigualdade. Havia pessoas poderosas, cultas, ricas, com status, e posição social, e outros muito pobres, humildes, fragilizados, marginalizados socialmente. E quando ocorriam demandas, litígios, questões, eles buscavam juízo diante dos injustos. Então, o que Paulo está falando aqui? Que julgar é algo natural da vida. Existem questões que exigem julgamento, juízo, análise. Mas aqui esse juízo está diante de um tribunal. É uma questão judicial. E Paulo está falando que isso é diante dos incrédulos, daqueles que não creem. E não diante dos santos. Tu busca o auxílio, a ajuda de pessoas que não creem, que são incrédulas, que são injustas, que são ímpias, que não estão no mesmo nível que tu, espiritualmente falando, que não têm o mesmo espírito que tu. Qual é a sociedade? Qual é a amizade? Qual é a união? Tu tá te colocando num jugo com pessoas que não servem ao mesmo Deus que tu? Então, Paulo está perguntando, 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Há um vídeo no canal com o nome de Julgar os Outros. Um vídeo muito esclarecedor sobre isso. Porque vivemos um tempo em que tu é proibido de julgar, de emitir juízo de valor. As pessoas usam a palavra de Deus e inclusive as palavras do próprio Senhor Jesus para dizer: não julgueis. Não julgueis, tu não pode me julgar. Quem tu pensa que é para me julgar? E neste vídeo eu falo, esclareço com base bíblica que sim, é necessário julgar. E olha o que Paulo está dizendo. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quer dizer, nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, julgaremos o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então aqui vem uma coisa muito importante. Não estamos falando de crimes, de delitos, de atos ilegais, ilícitos, fora da lei. Não. Se isso ocorre no coração, no seio, no âmbito da igreja, o pastor, o líder, as pessoas têm o dever legal, moral, de denunciar. Não estamos falando de crimes. Não estamos falando de qualquer coisa que está declarada, destacada no Código
Penal. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de coisas mínimas. É a expressão que ele usa. Coisas mínimas. Vou repetir. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então, coisas mínimas são completamente diferentes de coisas sérias, de crimes, de delitos. Sim, crimes são pecados, mas pecados nem sempre são crimes. Crimes ofendem, machucam, matam pessoas, né? O que é um crime? Isso é totalmente diferente de coisas mínimas. Está bem esclarecido isso? Nós não fomos chamados para acobertar, para esconder qualquer tipo de crime. Violência, espancamento, negligência, tortura, calúnia, tudo isso já está previsto no Código Penal. Então, o pastor resolveu lidar com aquela situação de uma forma sigilosa. Se for crime, ele está sendo cúmplice, conivente e pior, omisso. Então, não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de questões secundárias, coisas mínimas. Tá bem esclarecido? Então tá. 3. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Então, aqui Paulo está trazendo uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Quando ele fala que nós vamos julgar anjos, o Senhor Jesus disse que nós temos, né? Falou para os discípulos que vocês vão receber poder para ter autoridade, né? No meu nome, sobre serpentes e escorpiões. E nós estudamos quando o Senhor Jesus falou: nós em Cristo temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aí eu vou te falar, o que tu acha que é serpente e escorpião? É uma figura, é uma simbologia para principados e potestades, para anjos e demônios, e principalmente, especialmente, diretamente, o diabo. A minha luz apagou. Vocês entendem isso? Esta autoridade foi dada por Deus em Cristo para pisar serpentes e escorpiões. Certo? Quanto mais as coisas desta vida. Então, como que tu não pode julgar? Como que está vedado, proibido para um homem espiritual, uma mulher espiritual, um homem de Deus julgar? Como? Por quê? Se o próprio Deus disse, se o próprio Senhor Jesus disse, se o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, julgar, analisar, tomar uma decisão, dar um veredito, isso aí também faz parte do que o Espírito Santo nos ensina. Tu poder olhar para uma situação, para uma questão e saber a saída, a solução, como resolver, o que tem que ser feito. Isso é discernimento. Mas o mundo vem com essa ladainha, com esse blá blá blá, com esse discurso e as pessoas caem. As pessoas repetem. Mas aí que eu te digo, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia está dizendo que compete a nós?
julgar até os anjos. E agora, se julga os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Ao invés de tu honrar, obedecer, valorizar os teus irmãos, os santos, tu vai buscar juízes fora, que não tem nenhuma aceitação na igreja. 5. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Então, o que Paulo está querendo nos mostrar? De que tu tá dando valor para alguém que não é de Deus. E aqui dentro, né, na igreja, na casa de Deus, tu tem pessoas que são sábias. Só que tu não tá querendo ouvir essas pessoas. Tu não tá valorizando, tu não tá respeitando, tu não estás considerando essas pessoas. E aí ele pergunta, não tem um sábio? 6. Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Sabe o que eu entendo aqui? É aquela história de lavar roupa suja em público. É assim que eu interpreto. Roupa suja se lava em casa, né? Aí tem outras pessoas que dizem, não, roupa suja se lava na lavanderia. Tudo bem, tudo bem. Há questões que são públicas, que são externas. Mas aqui Paulo está dizendo bem claro, ó. É uma vergonha um irmão levar um outro irmão a juízo. E olha que a gente tem visto isso, hein? A igreja se dividindo, a igreja se destratando, se ofendendo, falando mal desse, daquele, a mão falando do pé, o pé falando do olho, sabe? Fazem parte do mesmo corpo. 7. O simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Na tradução antiga, né, que eu falo sempre para vocês, falava demandas. O fato de ocorrerem, de haverem demandas entre vocês já é uma derrota. E isso é bem fácil de tu decorar. Demanda, derrota e dano. Porque as três começam com D. E isso não tem nada a ver com Deus, que também começa com D. Isso tem a ver com o diabo, que começa com D. Então, é uma regrinha fácil para ti. Demandas, derrota e dano. Isso não tem a ver com Deus. Isso vem do diabo. Tu conseguiu decorar? É esse versículo aqui. Quando começam a ocorrer demandas na igreja, podemos botar outras discussões, debates, coisas assim que tu vê que aquilo ali é uma divisão. Olha só, tudo é com D, tu consegue gravar, fazer um estudo até sobre isso. Então começa uma demanda, começa uma discussão, começa um debate, começa uma divisão. Isso para a igreja, para o corpo de Cristo é uma derrota. E o que vai acontecer? Se tu quiser resolver isso, Paulo está dizendo nessa tradução, tu vai ficar com prejuízo, tu vai ter que aceitar o prejuízo. Na outra tradução dizia, tu vai sofrer o dano. Porque isso, pessoal, é a estratégia do diabo. Porque a casa dividida não fica em pé. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, o que ele faz? Ele semeia a demanda, ele semeia a divisão, ele semeia a discórdia, tudo com D. E isso afasta as pessoas de Deus. Mas quem é o inimigo que semeia? O diabo. E a gente viu que a igreja de Corinto, a igreja dos coríntios,
vivia com facções, partidarismos, divisões, brigas, contendas, demandas, ações de uns contra os outros. E isso é uma verdadeira, uma completa derrota. Então, se tu quer que haja paz, se tu quer honrar a Deus, o que tu faz? Tu sofre o dano. Tu não vai continuar aquilo ali. Tu pensa assim, é melhor eu perder isso, ter esse prejuízo, do que envergonhar o corpo de Cristo. Do que fazer com que Satanás se fortaleça. Entristecer, desonrar o Espírito Santo, o Deus eterno. Causar discórdia entre os irmãos. Entendeu? E era exatamente isso que estava acontecendo em Coríntios. Uma igreja que estava simplesmente dividida. Imagina, irmão contra irmão, e pior, chamando os ímpios, chamando os incrédulos, chamando os descrentes, aqueles que não têm o sangue de Jesus, não têm o Espírito Santo, para legislar, para julgar, para decidir. É uma vergonha, é uma humilhação, é uma derrota, é um fracasso mesmo. É tu lavar roupa suja em público. É aquilo que eu digo, é tu agonizar em praça pública, é tu dar show, espetáculo. E nós temos visto isso. A igreja tem gerado escândalos. E os incrédulos estão vendo. E o que o Senhor Jesus disse? Que nós seríamos conhecidos pelo amor. E o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se alegra com a injustiça, com aquilo que é indecente, indecoroso, vergonhoso. Não. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, se tem alguma honra, se tem alguma nobreza, algo bom, é isso que nós temos que cultivar. Então tu imagina a tristeza, o desapontamento de Paulo diante dessas circunstâncias. 8. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. O que quer dizer? Tu entende que tu tá numa família? Que tu te converteu? Que aquela igreja não são pessoas, são teus companheiros da eternidade. São teus irmãos em Cristo. É como eu disse, é uma mão, é um pé, é um olho, é um membro do corpo de Cristo. Por que que tu tá te levantando contra o teu irmão? Tu não vai passar a eternidade com ele? Ele não é coberto pelo sangue de Jesus? Ele não é cheio do Espírito Santo como tu? Jesus não morreu por ele? Por que que tu despreza aquele por quem Jesus morreu? Tu não é da família da fé? Paulo diz que isso é uma injustiça. Tu tá tratando aquele que foi justo e justificado com injustiça? Tu tá te levantando contra aquele que Jesus ama. Lembra quando os discípulos, Tiago e João, falaram sobre um assentar à direita e o outro à esquerda, aquela história toda que a gente até já viu alguns vídeos, e os discípulos se ofenderam com aquilo e diz que teve não pouca discussão entre eles. É isso mais ou menos. Mas Jesus interveio, ele resolveu. Mas às vezes é isso que está acontecendo. Alguns querem ter uma primazia, uma superioridade sobre os demais. Querem lançar mão dos seus direitos, de suas prerrogativas. E sim, a gente estudou isso aqui na introdução à carta de Coríntios. Era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam o seu interesse, o seu benefício, em detrimento, em prejuízo do próximo. 9.
Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esses 3 versículos aqui, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem sido objeto de projetos de lei de pessoas, de grupos que querem retirar da Bíblia, que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E se não fossem homens e mulheres de Deus que estão lutando, nós teríamos que tirar isso da Bíblia, ou não poderíamos ler, ou as Bíblias teriam que ser reeditadas. Vocês conseguem acreditar nisso? Pessoas famosas, relevantes, influentes, temos que atualizar a Bíblia. Existem trechos que são politicamente incorretos, que são preconceituosos, que são isso, que são aquilo. Esse é um dos trechos. E sim, num dos estudos de Provérbios, eu comentei com vocês também a respeito de outros textos. Então, eu estou aqui no YouTube, como eu digo, dando a cara a tapa, porque eu estou lendo a Bíblia com vocês. E muitas vezes o vídeo perde o alcance por causa de palavras, mas essas palavras estão na Bíblia. Eu procuro usar as minhas palavras da melhor forma, mas o que está na Bíblia, eu não passo pano. Eu digo e leio o que está na Bíblia. Porque o que está na Bíblia está na Bíblia. Eu posso interpretar e falar e explicar de um outro jeito. Por quê? Porque tu aí do outro lado tá com a Bíblia. Tu entende o que eu tô falando? Eu posso ler a Bíblia e tu do outro lado confere. Tu tem a Bíblia nas tuas mãos ou no teu celular e tu pode ver que eu estou lendo exatamente 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Então, tu com os teus próprios olhos tá vendo o que está escrito na Bíblia. E aqui é uma lista de pecados presentes na igreja de Corinto. Mas sim, desculpa, não é só na igreja de Corinto. Também fazia parte do Império Romano, do governo oficial da época. Fazia parte da cultura, dos costumes, do dia a dia daquele povo. Eu falei isso para vocês no primeiro vídeo. Se tu não assistiu, assiste para tu entender o que acontecia na cidade de Corinto, quais eram as questões que Paulo estava tratando ao escrever essas cartas. Então, isso que está sendo falado aqui é uma coisa histórica. Ela é datada. Só que nós sabemos que esse pecado passa de geração em geração, de civilização em civilização, entra um século, sai um século, são países, nações ricas, pobres, pessoas de todo tipo. Pecado não escolhe esse ou aquele. O pecado é aquela bactéria, aquele vírus, aquele germe, aquele DNA, aquele gene que passa para todas as pessoas. Então, eu não sou melhor e nem pior porque eu tenho o pecado X ou porque eu tenho o pecado Y. O meu problema é o pecado. E o Senhor Jesus veio para resolver o nosso problema insolúvel, que era o pecado. Eu não consigo dar conta, resolver meus problemas com o pecado. Mas Jesus pode perdoar, pode me salvar, pode me libertar. Então, quando Paulo está falando
para a igreja em Corinto, ele está deixando bem claro: saibam que os injustos não herdarão o reino de Deus. Tu tá ouvindo bem isso? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o pecado não entra no céu. Porque se tivesse um jeitinho, Jesus não precisava ter morrido. Jesus morreu e ressuscitou para vencer o pecado, para nos libertar e salvar do poder do pecado, do peso do pecado, da culpa do pecado. Nós não somos mais escravos da imoralidade, da idolatria, do adultério, da impureza sexual, do roubo, da avareza, da bebedeira, da maledicência, né, que também pode dizer mentira. Ele fala ladrões e roubadores, a gente já trabalhou isso. Então, citar os pecados tem um motivo, e tu vai entender agora, no 11. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim. Paulo tá falando que sim, tinha imorais, e a gente viu que um dos maiores problemas da igreja era a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade, a libertinagem. Então, a imoralidade, a idolatria, tinha pessoas que idolatravam Afrodite, que era a deusa que tinha em Corinto, tinha um templo, e havia os prostitutos e as prostitutas cultuais. Então, de novo, isso era oficializado pelo Império Romano. Isso era chancelado, era algo cultural, fazia parte das festas cívicas e, enfim, era algo do dia a dia daquela comunidade, daquela sociedade, daquela cultura. Daí tu te converte. E a Bíblia diz, o Evangelho diz que tu tem que nascer de novo, que tu tem que morrer para essa vida, que tu tem que morrer para esses pecados, que tu tem que abandonar essas práticas, esses comportamentos, que isso não convém a uma pessoa que renasceu em Cristo, que nasceu para uma vida nova. Então, tu te converte, tu vai para uma igreja, tu lê a Bíblia, mas tu continua praticando aquelas mesmas coisas. Então, Jesus entrou na tua vida, Jesus te salvou, o Espírito Santo habita em ti e tu continua fazendo isso? Tu continua sendo imoral? Tu continua sendo idólatra? Tu continua sendo adúltero? Tu continua sendo efeminado? Tu continua sendo um homossexual? Tu continua sendo um ladrão? Tu continua sendo avarento? Tu continua sendo bêbado? Tu continua sendo maldizente? Tu continua sendo um roubador? Sabe o que Paulo está dizendo para ti? Tu não vai entrar no reino de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Porque o Espírito que habita em ti é santo. Como que ele vai habitar no corpo, no coração, na alma, no espírito, na vida de alguém que é imoral, de alguém que é idólatra? Como que o Espírito Santo, que testifica no teu espírito que tu é filho de Deus, vai tolerar que tu adore um outro Deus, uma outra divindade? Deus não divide a glória dele com ninguém. Tu entende que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E Paulo está dizendo, os injustos não vão entrar no reino de Deus.
E aí ele explica quais são essas injustiças, quais são esses pecados. E isso é uma lista. E a Bíblia tem várias listas, inclusive no Apocalipse. E as pessoas não querem que a gente fale. Tu não pode ler, tu não pode falar. Como eu digo, a pessoa quer pecar e quer pecar em paz. Ela não quer ser confrontada. Entendeu? E aí, alguns de vocês, né? Porque antigamente a gente fala alguns de vós. Agora, na atualizada, né? Alguns de vocês eram assim. Sabe o que aconteceu? Sim, um era imoral, mas ele foi santificado. Ele era imoral, mas ele foi lavado. Ah, ele era imoral, mas ele foi justificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era idólatra, mas sabe o que aconteceu? Ele foi lavado dessa idolatria. Ele foi santificado dessa idolatria. Ele foi justificado. E aí vai todos os outros. Adúltero. Ele era um adúltero. Então ele foi lavado. Ele foi santificado. Ele foi justificado. Ele era afeminado. Ele foi lavado, foi santificado, foi justificado. Ele era homossexual. Aqui tem outras traduções que falavam sodomitas, né? Eu não lembro bem agora, mas tinha uma outra tradução. E agora eles nessa aqui fala afeminados e homossexuais. O que quer dizer isso? É bem delicado falar isso, mas é o que age como um passivo e o outro como ativo. É isso que a Bíblia está dizendo. O afeminado e o homossexual é diferente. Aí tu vai dizer, tá, mas que importa? Deus faz diferença. Tá escrito na Bíblia. Tem algum motivo para estar separado. Porque tem pessoas que sofrem, né? Que padecem nas mãos de outras. Se é que vocês entendem o que eu tô falando. Existem pessoas que recebem, vamos dizer assim, essa prática. E outras são o agente, são os que fazem. Será que eu expliquei? Bem complicado falar isso, né? Nos dias de hoje. Mas a Bíblia deixa bem claro. Uma coisa é ser afeminado e outra coisa é ser homossexual. E aqui também fala, ó, uma coisa é ser ladrão e outra coisa é ser roubador. Fala sobre a avareza, os bêbados, os maldizentes. Então, essa lista aqui está dizendo alguns pecados, mas tem outros em outras partes da Bíblia. E o que é que importa? É eu dizer para ti, ó, tu tá em pecado? Ou eu dizer para ti, tem uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que morreu por ti, que te ama para te libertar, te lavar, te santificar, te justificar dos teus pecados. Sabe, o nome dele é Jesus Cristo e ele é o Senhor. E quando tu aceitar Jesus, tu receber Jesus no teu coração, o Espírito Santo de Deus vai habitar em ti e tu não vai mais pecar. Tu não vai ser mais escravo da imoralidade. Tu não vai mais ser escravo da idolatria. Tu não vai mais ser escravo do adultério. Tu não vai mais ser escravo eu não sei, da homossexualidade, eu não sei como seria o substantivo, do roubo, da avareza, né?
Tu vai ser liberto do poder do pecado. Tu entende? Essa era a igreja de Corinto. Era esse tipo de assunto que Paulo tinha que tratar com eles. Porque alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram, mas foram libertos. Mas alguns de vocês não foram libertos. E por isso que Paulo tinha que resolver essas questões. E agora, do 12 ao 20, vai ficar mais pesado. Se tu tá lendo toda a carta, tu já sabe muitas coisas. 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí aqui engloba tudo, tudo. A questão da imoralidade era uma questão muito séria, muito grave na igreja de Corinto, na igreja dos Coríntios. Mas o que acontece? Quando ele diz todas as coisas me são lícitas, tu pode pensar em qualquer área da tua vida, em qualquer questão. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Porque não é essa história de proíbe isso, proíbe aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não. O Espírito Santo que está em ti, ele te diz isso não convém. Isso não é bom. Isso não é para edificação. Isso não é para a glória de Deus. Tu não foi feito para isso. Tu sabe quem tu é em Cristo? Tu sabe por que Deus te criou? Não foi para isso. Lembra quem tu é. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o dinheiro, ele é neutro, mas quando tu adora o dinheiro, quando tu acha que tudo na tua vida é dinheiro, tu te torna um avarento. Todos esses pecados, todos, eles podem começar de uma forma inocente e podem escalar, avançar, crescer para algo bem sério, bem grave. O domínio, isso caracteriza que tu é escravo. Isso caracteriza que aquilo manda em ti, que aquilo é o teu Deus. É como os palavrões. As pessoas têm uma boca suja. Também tem pessoas que têm uma boca falsa, mentirosa. Tem muita coisa que pode ser decorrência de pecado na nossa fala. Pessoas que xingam, pessoas que ofendem, pessoas que mentem. Mas eu quero falar sobre o palavrão. O palavrão, na verdade, entre aspas, ele é um louvor, uma adoração a alguma coisa. Aquele palavrão que tu mais fala, ou que mais vem na tua mente, seja na hora da alegria ou na hora da tristeza, porque tem pessoas, é uma loucura isso, é uma cegueira espiritual, é um demônio isso. A pessoa tá feliz e ela diz um palavrão. Então, ela tá louvando aquilo que ela diz. Ou ela se sente aquilo que ela diz. Ou aquilo tem um valor para ela. E tu pode analisar. Qualquer palavra ruim, torpe, baixa, vulgar, né, de baixo calão, um palavrão, ele simboliza alguma coisa. Seja de conotação sexual, seja alguma coisa espiritual do lado das trevas, né, do ocultismo, sempre ele tem um pecado, um demônio, uma coisa espiritual atrelada. Uma figura, uma simbologia de algo que tu sente, de algo que tu valoriza. Seja algo que te faz ficar poderoso, algo que tem a ver com o que tu viveu, com uma baixa autoestima,
Só analisando, sabe? Isso aí, só analisando. Também é bem complicado de explicar. Mas assim, ó, tudo que tu fala é porque tá no teu coração. E o que que tá no teu coração? É o que tá na tua alma. Então a boca fala do que tá cheio o coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, às vezes, as pessoas falam aquele palavrão sempre, sempre, e aquilo ali se torna uma idolatria, uma invocação a um determinado demônio que vai agir na tua vida. Por isso que uma pessoa que fala palavrão, ela não tem o Espírito Santo. E aí tu vai dizer ali quando ele diz, ó, maldizentes. É tão grave e tão sério quanto qualquer um dos outros. Então não é o pecado X. Ah, eu não faço aquilo, então eu tô bem. Ah, eu não tô aqui nessa lista. Mas tem outras listas com outros pecados. Inclusive, a gente viu quando estudou sobre o Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo é, mas as obras da carne são. Então tem muitas coisas que ficaria tudo nesse versículo. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora vem o 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí vem uma outra situação, a situação do corpo, que havia uma tendência dupla, vamos dizer assim, de valorizar muito o corpo, seja a saúde, a estética, a força, o atletismo, as figuras perfeitas, vamos dizer assim, e o outro de largar de mão. Ah, o corpo vai morrer, vai envelhecer, não tem. O que importa é o espírito, o que importa é isso. Não é bem assim, porque a própria Bíblia diz: corpo, alma e espírito, íntegros, santos, irrepreensíveis. O Senhor Jesus, ele glorificou a Deus no seu corpo, porque ele morreu. Foi o corpo dele que morreu. Ele sofreu tudo aquilo no corpo para ser santificado também e ressuscitado e glorificado no seu corpo. Porque a gente viu que o corpo que ele recebeu, tudo que aconteceu com ele foi no corpo dele. Aquele corpo que atravessava a parede. As portas estavam fechadas e Jesus entrou. Então, o corpo não é para ser desprezado. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Eu estou aqui falando com vocês, é o meu corpo. O Espírito Santo está no meu corpo. Então existem até leis sobre isso. O que tu pode fazer com o teu próprio corpo e o que tu não pode. E sem contar outras pessoas. Então, aqui está bem claro. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O Espírito Santo habita em nós, mora conosco. Nosso corpo é santuário sagrado, é morada do Altíssimo. Então, se tu é imoral, se tu peca com o teu corpo, como que o Espírito Santo vai habitar em ti? E aí ele fala sobre os alimentos. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ó, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, como é que tu cuida do teu corpo? O teu corpo glorifica a Deus. Tu sabe que tu precisa do teu corpo para viver, para trabalhar, para ser. Tu não pode idolatrar o teu corpo, mas tu também não pode negligenciar e esquecer.
que Deus te deu este corpo e que tu deve cuidar dele e glorificar a Deus através do teu corpo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Então, tu viu bem o que eu te falei, né? Que a prostituição era algo instituído, oficializado. E aí tu vai na igreja, mas tu te prostitui. Cristo habita no teu corpo. E aí tu vai habitar, coabitar, se relacionar com uma prostituta. Tu vai te prostituir com Cristo, sendo membro de Cristo. Não faz sentido nenhum. Tu cuida do teu corpo. Tu tem que amar o teu corpo. Todo ser que respire, louve ao Senhor. O autocuidado, o zelo, o respeito, a tua integridade, a tua aparência, como que tu vive, isso é importante. Isso demonstra uma gratidão a Deus. Agora, tu usa o teu corpo para imoralidade, para prostituição, para o pecado? Tu acha que isso tem a ver com a salvação? Tu acha que isso tem a ver com a presença do Espírito Santo? É claro que não. Paulo diz, de modo nenhum. 16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne? Então, qual é a figura do casamento? Dois que se tornam um. Só que isso também ocorre. Tu também te une com anjos, demônios, espíritos malignos, quando tu te relaciona com alguém que está dominado por esses seres. A troca. Então, como é que Paulo explica? Tu vai formar um só corpo com ela. E quem é que faz com que as pessoas se prostituam? São anjos, demônios, principados, potestades, o próprio diabo. Então, tu tá unindo o teu corpo com anjos, demônios, diabo, principados, potestades. Tu tá abrindo, recebendo no teu corpo. E aí, Paulo fala, os dois vão se tornar uma só carne. Tu vai te unir. Por isso que é tão grave a imoralidade. Por isso que é tão grave a prostituição. Por isso que é tão grave o adultério. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, o que a gente faz? A gente abre o nosso coração e recebe o Senhor Jesus. A gente pede para que o Senhor habite em nós. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, o que tu faz? Tu abre a porta do teu coração, da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, para que o Espírito Santo habite em ti. Então, tu te torna um com o Senhor. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, o que acontece? É dentro do corpo. Assim como o Espírito Santo entra em nós, habita em nós, o Deus conosco, tu pode receber dentro de ti a imoralidade, o pecado. E ele diz, outros pecados são fora do corpo, mas esse específico é dentro do corpo. E isso era uma prática em Corinto. Eles achavam que isso não tinha nada a ver. Isso era só o corpo.
19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Então, Deus nos deu este corpo e nós devemos santificar e glorificar a Deus com este corpo. E nós podemos oferecer esse corpo para o mal, para as trevas, para Satanás, para os diabos, para os demônios, através da imoralidade, através da prostituição, através do adultério. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço mais alto que existia, a sua própria vida, o seu próprio sangue, para resgatar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Não foi algo pela metade. Ah, tá, agora quando eu morrer eu vou pro céu. Não, a eternidade começa aqui. E tu começa a santificar a Deus no teu corpo, na tua alma. Lembra, renovando a tua mente, os teus pensamentos. Tu precisa oferecer o teu corpo, os teus membros. Se os teus olhos forem bons, a tua boca não falar palavra torpe, os teus ouvidos não ter coceira por coisas erradas, mãos limpas, coração puro, os teus pés calçados com o evangelho da paz, onde tu anda, enfim. A figura do corpo é do Gênesis ao Apocalipse, nós devemos oferecer a Deus. O que a gente aprende com este capítulo 6 de Romanos? De que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, e nós devemos manter o nosso corpo, alma e espírito íntegros, irrepreensíveis e santos.